Little Tirandás Nintiwante Tomite with a Bad End. Capítulo 669 Adeus a mãe. Roel lentamente aventurou-se pelo corredor escuro. Um caminho formado em meio ao espaço caótico através do uso de um feitiço espacial. Devagar, mas seguramente, ele estava fechando em seu destino. Era uma visão familiar. A planície sentiu-se excepcionalmente pacífica sob o céu noturno. Uma torre elevada emanando um ar de autoridade divina estava no centro da planície. Um lugar onde humanos e deuses coexistiam, que foi a primeira impressão que Roel teve deste lugar no estado das testemunhas. Mas este lugar tinha mudado muito de antes. A paisagem e a torre eram as mesmas de sempre, mas a agitação não era mais. As cidades que uma vez surgiram nesta planície não foram vistas. O céu também não estava cheio de seres que vinham e fogem. A torre Monsou não estava mais iluminada. Apenas a multidão de quartos sussurrou como a torre era vibrante. Os guardas que geralmente patrulhavam os corredores não eram vistos. Ele tinha visto isto de volta quando estava à procura da Alicia, mas ainda o desconcertava. Ele percorreu a sala de espera do hóspede, que foi decorada com muitas obras de arte, e entrou no salão de banquetes com temática de prata. Olhando para a sala vazia, ele poderia de alguma forma ver silhuetas que costumavam andar por aí. Este foi o lugar onde ele tinha colocado suas inteligências contra os líderes dos Eus superiores e as outras raças. Foi tudo graças ao preconceito da Mãe Deusa que ele sobreviveu a essa provação, o que o levou a mudar seu plano. Pensando nisso agora encheu-o de muitas emoções. Tudo parecia um sonho. Apenas a pesada pressão vinda de longe refutou essa conjectura, forçando-o a confrontar a realidade. Ele subiu as escadas e chegou à sala de audiências no nível mais alto. Ele passou pelo corredor e chegou ao quarto interior. Parecia o mesmo que ele lembrava. Foi apenas ao chegar ao pátio que ele se lembrou para parar seus passos. A aura familiar, por trás da porta, fez a sua cara ficar triste. Ele se sentia muito nervoso, pois não sabia o que o esperava. Para a deusa mãe definitivamente não iria tratá-lo o mesmo que ela costumava. A respirar fundo, empurrou a porta. Era uma visão familiar para Roel. Sob a noite escura iluminada pelo luar suave, em um pátio delicado cheio de milhares de flores florescentes, uma figura de cabelos prateados estava descansando no extremo. Ele tinha visto isso muitas vezes no estado das testemunhas, mas não deste ângulo. Ele não estaria olhando para ela por trás, mas em vez disso estar em seus braços. Sempre que ele não conseguia dormir à noite, a deusa mãe o traria aqui e compartilharia histórias sobre as cidades abaixo com ele enquanto pacientemente aguardava a sonolência dele. Então, ela abraçaria o enfraquecido para dormir para curar sua alma ferida. Por essa razão, a memória mais vívida que ele tinha sobre a Torre da Lua não era a própria Torre da Lua, mas observando a paisagem abaixo nos braços da deusa mãe. Além disso, seria o momento da sua separação. Foi durante um momento que suas emoções cresceram que o estado das testemunhas tinha abruptamente chegado a um fim. Desde então, ele não tinha conhecido a deusa mãe. Ele não esperava que eles se reunissem aqui mais uma vez, embora tudo já tivesse mudado. Você finalmente está aqui, descendente do traidor. A mulher de cabelos prateados virou-se e olhou para ele, sem surpresa pela sua chegada. Roel se inclinou e saudou-a. Uma noite agradável para você, mãe. Mãe? Os olhos da Madre Deusa brilharam na incerteza. Roel acenava em resposta. Há muitos mal-entendidos entre tu e o nosso clã, mas sempre o vi como minha mãe. Você tem a aposta de chamar esse entendimento? Você acha que eu esqueceria o passado? Não, estou apenas afirmando a verdade. Roel foi fazed pela zombaria da Madre Deusa. Ele olhou para a mulher de cabelos prateados diante dele e reminisceu calmamente sobre o passado. Não importa o que, o reitor é o filho da deusa mãe. Foste tu que me disseste isso. Eu disse isso, mas isso é no passado, no mundo das mentiras que vocês, pessoas, te salvaram com seus poderes. A Madre Deusa olhou nitidamente para Roel como sua voz cresceu mais pesada. Você usou as leis do estado das testemunhas para tirar temporariamente minhas memórias e beguilhou antes de usar a janela para o mundo real para sobrepor minhas memórias.
Esse é o plano que você e seu clã vieram com, certo? Que feitiço incrível que foi! Até fui apanhado desprevenido. E tu? Eras o executor perfeito do plano. A voz dela era rouca. Desapontamento e raiva atravessou seus olhos desonestos. Essas palavras esfaquearam o coração de Roel. Ele rapidamente explicou: não, mãe. Não é assim. Então, o que é? Você teria conseguido se não fossem os meus poderes independentes do Estado testemunha, a Madre Deusa escapou, balançando sua cabeça. Por isso, eu teria se tornado o maior protetor do seu clã do Salvador. Qual seria o seu próximo passo? Você usaria o meu poder para absorver o poder das 6 calamidades? Ou você esperaria até que ambos estávamos enfraquecidos antes de nos pegar em um único sovopo? O Roel estava sem palavras. Ele não achou que ele seria arrastado por seus ancestrais. A impressão da deusa mãe do clã do reitor era simplesmente muito pobre. Se houvesse uma classificação de 0 a 10, estariam nos negativos. Afinal, eles haviam traído a deusa mãe em uma conjuntura crítica durante sua batalha com o Salvador. Através da conversa, Roel viu o crux da questão. Mãe, eu sei que é difícil para você acreditar minhas palavras, mas eu quero que você saiba que eu nunca te aproximou com qualquer motivo ulterior. A nossa reunião foi uma coincidência, e não houve qualquer directiva. Você está me dizendo que o feitiço foi apenas uma coincidência? Não, isso não foi uma coincidência. O anel que serviu como uma ponte para aquele estado testemunha foi passado através do clã reitor por muitas gerações. Eu não nego que meus ancestrais desejassem corrigir seus erros passados. No entanto, eu não tenho certeza se eles tinham intenção de sobrepor suas memórias ou não. De certeza? Você está me levando para um tolo? A expressão da Mãe Deusa tornou-se lívida, e sua imensa mana começou a ver. Foi uma ferramenta mágica que passou pelas gerações, sua única chance de me enganar. Como você poderia, como executor, não saber sobre o que era? Isso porque minhas ações nunca foram planejadas, e eu posso provar isso. Como assim? Não posso ter te abordado em nome do meu povo porque o clã reitor já deixou de existir. A Madre Deusa olhou para Roel com olhos ampliados. Ela lutou para entender o que ele estava recebendo. Roel explicou: Mãe, você não sabe por que você tem estado em hibernação. O clã reitor deixou de existir há 1000 anos. Fomos derrotados pelos esquemas e cerco dos adoradores do Salvador. Há sobreviventes, mas perdemos a nossa herança. Nos últimos 1000 anos, houve apenas 3 despertadores em nosso clã. Eu sou o único despertador na minha geração, e o anterior foi há 400 anos. Não somos mais do que mortais sem os nossos poderes sangrentos. Os Ascartes nem sequer são governantes, somos apenas nobres de um país. Como é isso? E a deusa mãe tremeu. Ela achou difícil acreditar que seus filhos haviam caído até agora. Ela olhou para Roel, mas sua garganta estava tão apertada que ela achou difícil falar. É por isso que eu não sabia o uso do anel, mesmo que eu o tivesse herdado, mãe. O nosso encontro foi uma coincidência, e nunca procurei enganar-vos. A deusa mãe sabia que isso era provável ser verdade, mesmo que ela não tivesse tentado verificar as palavras de Roel. Os poderes do clã reitor não poderiam ser escondidos, e os anais da história não poderiam ser alterados. Não havia razão para Roel fazer uma mentira tão flagrante. Mais do que isso, ela também poderia sentir as emoções de Roel quando ele disse essas palavras. Depois de um longo silêncio, ela finalmente falou com muita dificuldade, seu tom muito mais suave desta vez. Eu sei a situação com o clã reitor agora, mas isso não muda o passado. Guerreiros de raças diferentes morreram por causa deles, e eu caí em hibernação também. Eu sei. Os erros do meu antepassado foram fatais, e não há nenhuma maneira de desfazer os danos causados. Mas, mãe, vais ressentir-te e matar-me por causa disso? Se você está atrás do clã Kingmaker, eu seria o seu último alvo. Não, também há o meu filho não nascido. Você vai matá-la também? Roel perguntou roucamente. A deusa mãe tremeu.
Os olhos dela alargaram-se. Ela não fazia ideia do que dizer neste momento. Com a morte do clã reitor, Roel foi o único alvo que restava para a deusa mãe para exigir a sua vingança. Mas matar seu filho amado para saciar sua sede de vingança soou ridícula até a ira mãe deusa. Ela balançou sua cabeça, escondendo que ela não poderia trazer-se para fazer algo assim. Silêncio entre eles antes Roel fez outra pergunta crítica: Mãe, vamos colocar o clã reitor de lado por enquanto. Como você vê humanos? Humans? A antiga guerra concluiu com a morte do Salvador. A humanidade tornou-se a raça dominante do mundo. Will. És o protector deles ou o inimigo deles? A atmosfera ficou pesada. Um momento depois, a deusa mãe perguntou suavemente: e se eu sou seu inimigo? Eu não teria outra escolha senão detê-la, mãe. Você vai lutar comigo? Você pode ter absorvido os poderes do Salvador, mas isso é apenas uma parte dele. Você deve saber o resultado de me desafiar, certo? Eu estou ciente disso. Com o retorno da Lua Negra, é quase impossível derrotar você. Mas nunca pensei em fazer isso. HM? A deusa mãe estava perplexa. Se alguma vez chegar a isso, usarei todo o meu poder para se transformar em um selo e hibernar junto com você, respondeu Roel com calma. Sinto muito, mas não tenho outra opção senão fazer isso para proteger os meus familiares, amigos e toda a humanidade. No entanto, acho que esta é uma solução melhor do que vir a soprar com você. Eu vou acompanhá-lo em uma hibernação longa, até que o ódio que você sente lentamente desaparece. Basta. A deusa mãe olhou para Roel com olhos em conflito antes de finalmente suspirar. Seu ar dominado lentamente recuou. Mãe? Eu entendo seus pensamentos. E não quero hibernar mais. A deusa mãe abalou a cabeça sem ajuda. Muito tempo passou. O clã Kingmaker já não é. É hora de esquecer o meu ódio. Você quer dizer? Não me tornarei inimigo da vossa humanidade. Podes descansar à vontade. A deusa mãe de repente parecia exausta. Com a morte do Salvador e o desaparecimento de seu alvo de vingança, ela repentinamente se encontrou sem um propósito neste mundo. Ele a colocou em confusão. Ela olhou para Roel como se lhe tivesse dado a despedida eterna. No entanto, Roel era muito mais ambicioso do que isso. Eu entendo, mãe. Isso significa você está disposto a esquecer o rancor entre nós, certo? Se assim for, você não vai ouvir um pedido pessoal meu? Vá em frente. Não vais. Não importa o que aconteça, espero que você fique neste mundo. Este é o meu apelo de criança à minha mãe. A Madre Deus olhou para Roel com olhos chocados. Ela não esperava que ele visse através de seus pensamentos. Olhando para seus olhos agradáveis, sua expressão lentamente se acalmou. Um longo tempo depois, ela olhou para ele com olhos avermelhados e balançou sua cabeça. Roel, você é uma criança inteligente. Você deve saber que é impossível manter um equilíbrio entre duas forças de poder comparável. Só pode haver um de nós aqui, ou então é apenas uma questão de tempo antes da humanidade divergir. Isto é uma lei da história. Eu sei disso, mas isso pode ser resolvido. Em vez disso, minha existência é a solução para esse problema. Roel andou até a deusa mãe e ofereceu uma mão brilhante. A deusa mãe foi atordoada, pois ela entendeu o que essa luz significava. Foi um feitiço único do clã Kingmaker. Roel estava oferecendo um contrato. Sua ação a iluminou para sua intenção. Enquanto eles fossem contratados, eles se tornariam inseparáveis como se uma entidade. Isso tornaria impossível que se voltassem uns contra os outros. Não foi uma solução difícil de pensar, mas nunca houve um rei que poderia contrair a deusa mãe, pois a disparidade em poderes era simplesmente grande demais. No entanto, havia uma chance. Roel poderia puxá-lo depois de absorver os poderes do Salvador. Os olhos da Madre Deusa lentamente iluminaram-se, enquanto Roel manteve insistentemente sua mão para cima. Meus ancestrais cometeram muitos erros, mas não muda o fato de que eu, o rei, sou seu filho, e este mundo é sua casa. Mãe,
Por favor, fica aqui. Que criança perversa você é! A deusa mãe olhou suavemente para Roel antes de eventualmente revelar um sorriso de resignação. Eu não posso virar um olho cego para o apelo de meu filho. Vou acompanhá-lo um pouco mais. A deusa mãe tomou a mão de Roel, e uma luz brilhante iluminava o mundo. O conflito finalmente chegou a uma conclusão. Little Tirandás Nintiwante Tomite with a Bad End. Capítulo 670 Casamento das Rosas. Meia ano depois, uma multidão sem precedentes havia se reunido na Academia de Santo Freia do País de Bolsas. Mais uma vez, era hora dos estudantes que tinham passado 4 anos duros estudando para deixar a academia. Isso marcou a conclusão de sua juventude e o início de sua verdadeira vida. As coisas foram diferentes neste ano, no entanto, como os alunos de graduação deste lote não estavam exatamente saindo da academia, mas retornando da fronteira oriental distante. Na batalha pela sobrevivência da humanidade não há muito tempo atrás, muitos professores e estudantes da Academia de Santa Freia haviam se juntado ao exército. Tendo passado pelo batismo da guerra, eles eram diferentes dos outros lotes de estudantes. Seus movimentos eram mais nítidos e mais decisivos. Eles iriam fila reflexivamente para cima ao comprar comida ou ir para lugares. Eles também colocaram suas armas de uma forma que lhes permitiu imediatamente desenhá-las. Os hábitos que tinham sido inculcados neles através da guerra derramado sobre a sua vida diária, mas foram os dias que tiveram que desenhar suas espadas todos os dias, e não havia mais expressões tensas em seus rostos. Desde a batalha há meio ano, as marés haviam se transformado completamente no favor da humanidade. Os Falens no Tark Prairie foram muito enfraquecidos depois de perder a proteção do Salvador. Eles ainda não haviam sido extintos, mas sua força geral estava agora sob a da humanidade. A maioria deles foi acampada dentro da enorme capital imperial. A morte do Salvador também afetou os desvios. Sua proeza de luta tinha claramente deslizado, e seus números tinham diminuído. A maioria deles estavam escondidos na floresta montanhosa do sul, e ocasionalmente emboscavam os Falens na esperança de que pudessem reocupar a pradaria. Isso reduziu muito a pressão sobre a humanidade, resolvendo assim sua ameaça de extinção. Os dias de paz que os soldados estavam ansiosos para estarem finalmente à vista. Havia muitas coisas para os alunos conversarem depois da graduação. Nunca antes tinham eles acariciado a paz que tinham agora. Os professores ofereceram suas congratulações aos estudantes que retornaram endurecidos, pois não puderam deixar de notar quão diferentes eram. Era uma atmosfera pacífica cheia de sorrisos, mas ao contrário dos anos anteriores, a maioria dos alunos não se dispersou após a cerimônia de formatura. Em vez disso, eles correram para a sala de reuniões para testemunhar a cerimônia de casamento da era. O casamento das rosas foi o que os alunos da academia tinham apelidado deste casamento. O noivo e as noivas no casamento foram todos os ringuearês, e todos eles foram estimados indivíduos. As 5 noivas foram sucessoras de seus respectivos países ou filhas de altos nobres, enquanto o noivo era o único santo vivo reconhecido pela Igreja, bem como o herói que salvou a humanidade na recente Guerra Santa. Atender este casamento teria sido algo para se gabar sobre para o resto de suas vidas, para não mencionar que a maioria deles estavam familiarizados com o noivo e as noivas tanto como estudantes ou do campo de batalha. Esta cerimônia de casamento deve ter acontecido há muito tempo, mas foi adiado devido ao intenso conflito entre as noivas sobre o local do casamento. Em circunstâncias normais, uma princesa geralmente teria sua cerimônia realizada em seu país. No entanto, as noivas envolvidas no casamento eram de diferentes países: a Teocracia Saint-Mesit, a Confederação Rosa Merchant, o Império Austin e o Pendor Night Kingdom. Isto complicou o problema. Claro, Roel poderia visitar os países um a um, mas houve um problema-chave. Quem primeiro? O significado da primeira esposa era importante para todas as noivas, então eles se recusaram a dar lugar a este assunto. Houve intensos argumentos sobre isso que durou meses. No final, seguindo a sugestão do diretor Antônio, eles finalmente decidiram segurá-la na academia. Esta foi a primeira vez que uma cerimônia de casamento foi realizada no mesmo dia que a cerimônia de formatura na Academia Sente Freia, e esta atmosfera alegre levantou grandemente o humor desta ocasião festiva.
Uma multidão enorme foi reunida na sala de reuniões. Um fluxo interminável de pessoas entrou e saiu das salas de preparação, variando de nobres e clérigos a oficiais e latão superior do Exército Unido. Aqueles da geração dourada também estavam aqui, mas havia um pequeno conflito com o melhor homem. Como eu disse, meu casamento é no mês que vem. Não há problema em eu ser seu melhor homem agora, exclamou Paul. Você vai se casar com o ancestral do nosso chefe, e você ainda quer ser o seu melhor homem? Antiguidades da era anterior devem parar de brincar. Geralt atropelado. O imponente Kurt e os Stuart vendados também se juntaram a Fry. O chefe e eu somos catalisadores da história. Somos amigos próximos que executaram uma missão juntos. Não era mais pacífico do lado das mulheres. Esses homens são verdadeiramente. Espera, Celina. Você não pode usar listras de leopardo hoje. Juliana comentou. Por quê? Não parece bom em mim? Celina protestou, mas foi em vão. Ela foi forçada a mudar para outro conjunto de roupas no final. Enquanto isso, Teresa estava calmamente penteando o cabelo da Wilhelmina nervosa. Você tem certeza de que eu não posso usar a saia blindada? Tais roupas fluteres são um pouco. Nem pensar. É uma cerimônia de casamento. Teresa Cernle rejeitou a proposta de Wilhelmina. Apesar de seu quadro delicado, ela começou a passar pelos detalhes da cerimônia para ela como uma professora estrita. A Bretanha secretamente dispôs-se da prova crítica de Wilhelmina, enchendo a armadura pesada no fundo da caixa. No geral, era uma atmosfera alegre sobre o lado do Night Kingdom. O mesmo não poderia ser dito sobre o vizinho Lilian e Alicia. Suas empregadas estavam em um flaster completo devido às suas dificuldades de vestir. Young Miss, este deve ser mais apropriado agora que você está 4 meses em, sugeriu Ana. Sua Alteza, por que não vamos com isso? Os atacadores brancos Flutere podem ocultar seu choque de 7 meses, disse Audrey. Ambos foram tocados pela fruição do romance de seu mestre. Ana, como líder do navio Royal Alicia, tinha testemunhado o florescimento de seu romance, e ela foi movida para lágrimas pela ocasião. Por outro lado, Audrey ficou encantada por como as coisas estavam indo para Lilian. Não só o último se casava com o amor de sua vida agora, mas também seria coroada como a próxima imperatriz do Império Austini muito em breve. Só que ela sabia o trabalho que a Lilian tinha colocado nisto. Enquanto as empregadas ficavam excitadas, Lilian e Alicia fizeram conversas raras entre si. Você já pensou no nome ainda? Lilian perguntou. Ainda não, o senhor irmão ainda está pensando nisso. Você pretende mudar o nome de sua filha? Alicia respondeu. Não, não pretendemos mudar o nome da Natasia. A atmosfera entre os dois era harmoniosa. Enquanto isso, Charlotte, que ainda tinha que cumprir seu objetivo devido à sua constituição, estava ocupada com outros assuntos. O Darling ainda não está pronto? Ele ainda não tentou as roupas. Young Master Roel diz que nada pode correr mal com suas roupas, então ele está pulando o try-on, disse Grace. A sério? Querida está brincando, embora ele esteja certo sobre isso. Os lábios de Charlotte se apalparam enquanto murmurava docemente para si mesma. Na sala de vestir, Nora realizou uma carta com um olhar de descrença. Você está dizendo que esta carta de repente apareceu na igreja? Sim, Vossa Alteza. É da Rainha Vitória. Ela convidou você e o Sr. Roel para visitá-la em sua habitação, respondeu um bispo. Nora abriu animadamente a carta como uma criança tendo seu sonho tornado realidade. Esta foi a maior surpresa que ela tinha recebido até agora. As 5 noivas estavam ocupadas com seus preparativos, mas a felicidade poderia ser sentida ou ousem deles. Em contraste, na sala de reuniões, a atmosfera era muito mais amarga com a aliança pai de Bruce e Kane, enquanto eles lamentavam perder sua menina. A cerimônia nem sequer tinha começado, mas seus olhos já estavam vermelhos. Consolá-los ao lado era Marques Carter. Carter Ascart, como pai de Roel, foi sobrecarregado com a felicidade de ter trazido 5 filhas de lei e 2 netos para a árvore genealógica em um único tiro.
Acompanhando era Chris, que tinha lutado ao lado dele e eventualmente fez seu caminho para o coração. Kanye e Bruce estavam particularmente com ciúmes de Carter, pois tanto o pai quanto o filho estavam muito bem. Deve ter havido mais uma pessoa na aliança do pai e pai de Wilhelmina, espada de São Frederico, mas devido à diferença de idade, ele optou por se sentar com a Santa Eminência João. Valeu a pena mencionar que houve um número chocante de convidados muito velhos que participaram desta cerimônia de casamento, seja espada Saint King Friedrich, Santa Eminência John, ou Caroline Astrid do clã Kingmaker. Sua idade combinada acrescentou até quase 3.000 anos. Se eles também levassem Paulo e Antônio em consideração, isso acrescentaria mais 1.000 anos para a história. Foi uma pena que Paulo fosse o melhor homem, enquanto Antônio assumiu o papel da Ensei. Antônio foi o único qualificado para assumir o papel do Ensei aqui, dada a escala e a localização do casamento. Além disso, ele também tinha seu motivo ulterior, ele precisava de ajuda de Roel. Olhando para o jovem Astrid casualmente conversando com Caroline, ele foi tentado a mudar sua aparência mais uma vez. Enquanto isso, Roel estava relaxante no jardim atrás do salão de montagem. Todo mundo no salão de montagem estava com pressa como o casamento estava prestes a começar, mas a atmosfera no jardim apenas uma parede de distância foi relaxada. Cynthia estava ouvindo o ensino de primordial Arf Gods Peitra com uma postura vertical. Vood e Rodney estavam cruzando golpes com Grandar para temperar sua força de vontade. Os três eram guardas para a cerimônia de casamento, mas eles não estavam motivados sobre seu trabalho desde que a sala de montagem estava cheia de Origin Level 1 e 2 transcendentes. Assim, Roel os tirou para passar tempo com seus respectivos deuses antigos para aliviar seu tédio. Foi sem dizer que os deuses antigos, que tinham estado com Roel por muitos anos, iam assistir ao casamento também. Enquanto o Grandar e o Peitra estavam deitados lá fora, Artasia e Edavia estavam ocupados a fazer a maquiagem. Eu não esperava que você ficasse chateado com o casamento de Roel. Você não é o produto deste matrimônio? Edavia perguntou. Esse é o velho eu. O único filho dele agora é Natasia, e eu só sou a irmã mais velha dela. Não tenho nada com o Roel. Eu vou matá-lo se você ousar dizer o que aconteceu ontem à noite. Tudo bem, tudo bem. Edavia encolheu indefesamente quando se lembrou de como Artasia tinha secretamente roubado um beijo na noite passada. Por outro lado, a deusa mãe estava preparando um evento pela primeira vez. Os casamentos eram assuntos importantes, para não mencionar que era o casamento de seu filho. Ela sentiu que era importante torná-lo enorme, e não poderia ser subestimado como a noção de Rúgico era muito diferente quando chegou a um ser supremo. Para a sequência de abertura, devo começar com uma erupção de todos os vulcões. Pare de parar. Edavia se apressou e rapidamente cortou o trem de pensamento da deusa mãe. Ao ver um rosto familiar, não só a deusa mãe não o reinava, mas até mesmo com entusiasmo compartilhou os detalhes de seu plano completo. Ela iria ter Siri Darkness erupar os vulcões e liberar alguns Sulfirevorks, e Tempesta Caler iria explodir qualquer cinza permaneceu em Shoulding Fog para lidar com a bagunça. Glacier Criador seria responsável por manter a temperatura para baixo para que os convidados superaqueça, enquanto Luz Devourer assumiu o controle das luzes e atmosfera. A deusa mãe acreditava que deveria haver pelo menos isso para o casamento de seu filho. Ela foi tão apanhada em sua excitação que ela não notou as bochechas twitching de Edavia. Que raio é isto? O concerto dos 6 calamidades? Edavia olhou para o confuso 6 calamidades no céu, e ela sentiu uma dor de cabeça se instalando. Ela é ávida um suspiro e disse, por que não pedimos a Roel sua opinião sobre este assunto? Isso soa bem, a deusa mãe concordou. Enquanto isso, a outra estrela do casamento estava ocupada com outro trabalho. Roel estava sentado em uma cadeira sob uma árvore, compartilhando sua jornada enquanto desfrutava da sombra de resfriamento. Seu público não era mais do que a imponente traição ao lado dele. O mundo fez um passo em direção à paz após a reconciliação com a deusa mãe. Isso acaba aqui? O antigo Treancaide perguntou. Acho que sim. É um registro histórico, não um diário. Não há necessidade de gravar minha vida diária, certo? Roel respondeu. Indevido. Como provedor de informações,
Você tem alguns direitos especiais. Por exemplo, há alguma coisa que você gostaria de dizer aos seus leitores? Deixe-me pensar. Eu acho que eu diria, não se curvar na face da adversidade e corajosamente marchar sobre. Qual deve ser o nome do livro? Então, uma voz soava da sala de reuniões. Roel, é sobre o tempo. Milímetro, eu estou vindo. Roel respondeu. Quando ele se levantou, olhou para a caminhada e sorriu. Vamos chamá-lo Olhos da Crônica. Um nome excelente. Como crônica, sou honrado. Pierre na história permite que se aperte sabiamente o futuro. Que este livro seja útil para as pessoas um dia. Não se preocupe, será, respondeu Roel com certeza antes de fazer o seu caminho para a sala de montagem. Os sinos da cerimônia de casamento tocaram em meio a torcidas. As pétalas de flores vermelhas frescas espalhadas ao vento contrastaram lindamente contra os vestidos de casamento brancos, e eles caíram no chão em meio a risos alegres. O fim.